Então, iniciando aqui a gravação e compartilhar minha tela. Ok. Minha tela está compartilhada aí, Carol? Tá, Belezinha, né? Então, vamos começar aqui, né? Algumas operações com vetores. Algumas operações com vetores. Ok? Nós vamos ter 4 casos, tá certo? Eu vou dividir, na verdade, 4 situações. Eu vou dividir em 2 casos e cada caso eu vou subdividir, né, em 2 tipos, tá certo? O primeiro caso, né, que eu vou chamar de caso 1, caso 1, é o caso onde eu vou ter vetores na mesma direção. Vetores na mesma direção. E como nós vamos estar em situação do mesmo plano, eu posso pensar também, né, que são paralelos entre si. Paralelos entre si. Você vai utilizar muito essas, entre aspas, fórmulas para calcular a força elétrica resultante e campo elétrico resultante, tá certo? Paralelos entre si, ok? E aí, nós temos aqui, que eu vou chamar de tipo A, que são vetores no mesmo sentido. Vetores no mesmo sentido. E aí, antes disso, né, existe uma propriedade da geometria analítica. Eu não vou escrever isso não, você vai voltar para a aula depois e vai pegar. Existe uma propriedade da geometria analítica que me permite eu transladar vetores, desde que eu não os rotacione, para unir suas origens ou as suas extremidades, para facilitar minha percepção e determinação de vetores resultantes. Né? Como assim, professor? Transladar, que é isso? Eu tenho aqui esse vetor A e eu tenho esse vetor B. E eu posso transladar sem rotacionar. Agora ficou melhor para poder visualizar as coisas. Perfeito? O que eu não posso fazer, Carol, é isso aqui, ó. Eu pegar o meu vetor, esse vetor, e rotacionar ele. Mudar a inclinação. Perfeito? Você conseguiu entender isso? Eu não posso fazer isso. certo. Mas eu posso transladar ele para onde eu quiser. Posso puxar para cá, posso puxar para cá, posso puxar para cá. Mas você viu que eu não rotacionei, não mexi na inclinação dele. Perfeito? Mas o local mais conveniente para poder colocar é esse aqui. Aí eu vou poder fazer outros estudos. Existe essa propriedade, tá? De eu poder transladar. Agora que você já sabe que eu posso transladar vetores, então, né, eu vou colocar aqui um vetor A. Aliás, né, vou começar a chamar das coisas, né? Vou chamar de F1, que você vai mexer muito com força. Um vetor F1 e um vetor F2. Todas as vezes, Carol, eu sempre vou estar interessado em achar vetor resultante, tá certo? Então, quanto à direção, agora, né, vamos discutir sobre o vetor resultante. Vetor resultante. Então,
é isso aqui. Eu não posso transladar, não posso? Então, unir. E agora, o meu vetor resultante é esse aqui, ó. Do mesmo tamanho da soma dos dois. Então, esse aqui é o meu FR, que é o vetor resultante, ok? Então, quando eu tenho vetores que eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, né? Essa aí vai ser a representação. Continuou, repare que tá todo mundo paralelo, né? F1 é paralelo com F2, F1 e F2 ficou paralelo com o resultante, ok? Então, a representação opa, a representação do vetor resultante mantém a mesma direção e sentido dos vetores iniciais. Não deixou de ser horizontal e não deixou de ser para a direita, né? Como estava F1 e F2. Beleza? Até aí tudo bem, Carol? Certo. Pronto. Mas, na grande maioria dos casos, vai ser questionado para você quanto ao módulo, ok? Então, quanto ao módulo, o que é módulo? Módulo é tamanho. Só que na física é a magnitude da grandeza, né? Quanto ao módulo, o módulo da força resultante, para esse caso, que eles estão no mesmo sentido, vai ser dado pela soma dos módulos de cada um deles. A soma do módulo de F1 mais a soma do módulo de F2. Ok? Ainda sobre o caso 1, né? Tem aqui caso 1, tipo A. E vamos fazer agora tipo B. Eles estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, né? Estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então, vou pegar aqui de novo um vetor F1 e um vetor F2. A direção é a mesma, ambos são horizontal, mas um está para a direita e outro para a esquerda. Perfeito? Então, vamos desenhar o vetor resultante, né? Vetor resultante. Eu posso transladar, né? Eu falei isso. Então, vou botar aqui para você conseguir visualizar. E aí, tem uma pequena diferença, né? Daqui dos tamanhos dele, que é essa aqui, ó. Esse aqui é o meu vetor resultante.
Antes, eu fiz o que com os tamanhos? O que eu fiz com os tamanhos antes? Uniu ponta a ponta? Uni, não, somei. Hum, E agora o que eu fiz com os tamanhos? já a diferença? Subtraída. Ok? Então, a representação do vetor, né? Só que é o seguinte, tem um para a direita e um para a esquerda. Por que eu coloquei o resultante para a direita? Tem um para a direita e tem um para a esquerda. Por que eu coloquei o resultante para... não deixou de ser horizontal. Mas por que eu coloquei ele apontado para a direita? Não sei porque aonde pega a diferença. Não, porque o F1 é maior. E o maior está para a direita. Entendi. Ok? A representação do vetor resultante mantém a mesma direção dos anteriores, mas o sentido do que tem o módulo maior. E agora, quanto ao módulo, o módulo do vetor resultante é dado pela diferença do módulo dos vetores, né? F1 menos F2, módulo. Certo? Certo. Ok. Esse aqui é o caso 1, que são vetores que estão na mesma direção, são paralelos entre si. Agora vamos para o caso 2, que são vetores que não estão na mesma direção. Que não estão na mesma direção. Então, eu vou fazer assim agora. Vai ter o tipo A e o tipo B. Tipo A. Ortogonais entre si. Você sabe o que é ortogonal? Não. Ortogonal está relacionado com perpendicularidade. Só que ortogonal ele é um termo mais abrangente. Porque a perpendicularidade ela é restrita a planos. Por exemplo, eu tenho o plano desse pacote aqui. Isso é um plano, certo? E aí agora eu vou colocar uma caneta assim e outra assim. Elas estão fazendo que ângulo? 90. Ah, então são perpendiculares entre si, certo? Porque eles estão Sim. fazendo parte ó, do mesmo plano. Ó. Tá todo mundo repousado sobre o plano do papel. Certo. Mas eu poderia fazer o seguinte, Carol. Essa caneta agora está nesse plano. Sim. E, e essa caneta laranja em outro. Não é o mesmo plano. Não. Porque se eu botar um papel aqui, é diferente do papel que eu vou repousar aqui. Mas se eu começar a encostar um no outro, vai chegar o ponto que vai fazer que ângulo? Que ângulo é esse que eles estão fazendo entre si? Que ângulo é esse? 90? 90. Aqui eles estão no mesmo plano, mas eu posso Sim. tirar. Aqui eles já não estão mais no mesmo plano. Certo. Então, ortogonalidade é quando vetores ou retas, né, é um termo mais abrangente de fazer 90 graus, mas não precisa estar no mesmo plano, ok? Mas a gente pode pensar, né, como perpendicular, ok? Porque nós só vamos trabalhar no ensino médio com vetores que fazem parte do mesmo plano. Porque quando não fizerem, aí já é do mundo tridimensional. Então, é uma ferramenta matemática mais rebuscada, né, da geometria analítica, e aí vocês no ensino médio não tratam disso, tá certo? Ortogonais entre si. E aí, mas eu vou deixar, né, o termo perpendicular.
para entender, né? Perpendicular. E lembrando que perpendicular tem a relação de 90 graus. Essa questão de colocar ortogonal, né? Vai ficar. O porquê de eu usar essa palavra vai ficar justificado no desenho que eu vou fazer aqui agora. Eu tenho um vetor F1 e tenho um vetor F2. Mas eu disse que eu posso transladar, né? Então, nós vamos fazer o vetor resultante. Vetor resultante. O que a gente vai fazer, né? Unir as origens desses vetores. E depois que a gente unir esses vetores, eu vou fazer a projeção, ou seja, o espelho de cada um deles em cima da extremidade do outro. Então, eu vou pegar o espelho de F2, que é o verde, e vou projetar ele em cima da origem do F1. E vou pegar o espelho de F1 e projetar em cima da extremidade de F2. Aí agora eu vou juntar os dois. Ó. Esse aqui é o meu vetor resultante. Lembrando, né, que eles fazem 90 graus. Ok? Essa é a representação geométrica, tá? Do vetor resultante. Mas, normalmente, né, a gente discute sobre o módulo, né? Isso aí lembra alguma coisa para você, Carol? Essa figura? 90? Teorema de Pitágoras. Hum. Certamente seu professor deve ter resolvido algum problema de lei de força resultante ou campo resultante que ele aplicou Pitágoras. Aplicou ou não? Você viu esse caso? Com Pitágoras que eu me recorde, não. Então ele está treinando vocês num nível muito baixo. Mas fica tranquila. Você vai ver, na hora que você receber minha lista, você vai ver o que eu tô aprontando com os meninos lá. Ai, ai. Quanto ao módulo Pitágoras, né? Isso aí, concorda comigo que você pode cair aqui num triângulo retângulo? Aqui também é 90 graus, né? Sim. E aqui também é, né? Então o quadrado. Quem é a hipotenusa aí? Que é a hipotenusa? Quem são os catetos Uai. e quem é a hipotenusa? F2? Quem são os catetos? Vamos lá, Carol. Triângulo retângulo. Aqui é A, aqui é B, aqui é C. Hipotenusa é C e os catetos são A e B. Ah, tá. Então lá no desenho meu, quem é a hipotenusa? Você quer saber de triângulo retângulo? Não, eu quero saber aqui nesse desenho aqui, ó. Quem é a hipotenusa? Quem é a hipotenusa aí? Tá fazendo o papel da hipotenusa. E quem é que tá fazendo o papel dos catetos? Eu não usei as cores de propósito. Ou à toa, né? Usei de propósito. Quem são os catetos?
E quem é a hipotenusa? Né? Quem são os catetos e quem é a hipotenusa? Nesse aqui agora. Se você acertou esse aqui, então Uai, você tem que acertar esse aqui a também. hipotenusa vai ser F2 e os catetos vão ser. F2? Não, Aqui é um R. Você tá falando nesse ou esse aqui? O verde ou o roxo? o roxo. Ah, tá. E quem são os catetos? O de verde e o de vermelho. F1 e F2. Isso. Então, pra você calcular módulo, vai ser assim, ó. O módulo de FR ao quadrado é igual ao módulo de F1 ao quadrado mais o módulo de F2. Opa, ficou grande demais esse F2 aqui. Mais o módulo de F2 ao quadrado. Teorema de Pitágoras, né? Ok? Aí você poderia me perguntar, ah, mas Anderson tá me explicando esse negócio pra quê? Essas baboseiras. Uma partícula, uma esfera, carregada com a carga de 2 microcoulomb. Existe, né? Tá. E uma outra esfera carregada com carga de 3 microcoulomb. Existe uma esfera, aqui é um ponto A, aqui é um ponto B. Existe uma esfera no ponto C com uma carga de 4 microcoulomb. Determine a força resultante na carga que está no ponto B. Aí, aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo. Se é positivo, repulsão, né? Então a carga A está querendo empurrar a B. E a carga C está querendo empurrar a B também. Olha só, que ângulo é esse aqui? 90. Ah, aí você vai aplicar. Entendeu? Mas fica tranquilo que você vai chegar nesse nível aí logo em breve. Tá bom? Pode ficar tranks. E, para fechar a aula, o meu tipo B. E vai aparecer muito, tá? Tanto na lista de lei de Coulomb quanto de campo elétrico. Esse tipo B que eu vou colocar aqui agora, né? Não são ortogonais entre si. Ou seja, o ângulo que é formado entre eles não é 90. Então, ó. Eu tenho aqui um F1. E tenho aqui um F2. Como é que eu desenho o vetor resultante? Você vai desenhar muito vetor, viu? Tem muita questão que se você não desenhar, você não resolve. Você não vai conseguir enxergar o negócio. E as situações que você vai encontrar são essas quatro. Vetor resultante. Vou usar a mesma ideia de novo. Vou transladar para unir a origem desses vetores, né? Vou transladar e vou unir a origem. E aí, vou pegar F2
e fazer o espelho dele na extremidade de F1. E vou pegar F1 e fazer o espelho na extremidade de F2. E agora eu vou unir. Aí eu vou ter o vetor resultante. Sabe qual é o nome desse assunto? Não vou lembrar, não. Regra do paralelogramo, né? Ou você pode também lembrar da lei dos cossenos, ok? Então vou colocar aqui, né? Regra do paralelogramo. E o ângulo formado entre F1 e F2 é o ângulo θ. Regra do paralelogramo. E eu quero agora o módulo, né? Sobre o módulo. Quanto ao módulo. Esse aqui realmente, né? Eu já vou colocar direto, tá? Mas você vai aplicar muito, ok? Então, o módulo da força resultante ao quadrado é o quadrado do primeiro, o quadrado do módulo do primeiro, mais o quadrado do módulo do segundo, mais 2 vezes o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo formado. Ok? Essa fórmula bonita aí. Que vai ser os casos, né? Onde os vetores força, ou pode ser os vetores campo elétrico, não vão fazer 90 graus, não estão na mesma direção, ok? E vai aparecer bastante nos exercícios, ok? Então, essas são as 4 ferramentas sobre vetores que você mais vai aplicar. Aliás, só são essas 4, né? Algo que fugir fora disso já é geometria analítica um pouco mais avançada, e aí já não é mais pertinente ao ensino médio, tá? Aliás, até que é, né? Mas aí, tipo, já em nível de provas militares e tal, já é outra ideia, tá certo? Então, né, eu vou até pausar o vídeo aqui, aliás, fechar, né? Essa primeira parte de sobre vetores.